dentro dessa jornada, além de definir o público-alvo, é super importante definir o posicionamento que você quer ter no mercado, né? Então, essa parte do posicionamento ela é muito complexa para qualquer tipo de empresa, porque você tem que criar um brand, uma marca que, de alguma maneira, seja lembrada pelas pessoas. E quanto menor a empresa, mais difícil é esse desafio, né? De criar uma marca ser percebida pelo mercado, né? Mas não é impossível. Só que você tem que fazer escolhas para conseguir chegar em um determinado nicho de atuação, um determinado perfil de cliente. Dito isso, a maioria das pessoas elas acham que posicionamento de marca eu vou pegar e vou impulsionar no Google, Facebook, Instagram e etc. Isso é o meio de você ser visto pelas pessoas. Mas posicionamento de marca está muito mais ligado à estratégia de negócio e comunicação. Porque você quer ser lembrado pelas pessoas, né? Então você tem que definir como que vai ser a tua estratégia de atuação no mercado. Então quando a gente fala de comunicação, ela vai desde o teu speech de vendas, a apresentação institucional, como aparece no site, que são coisas relativamente mais fáceis de fazer. Tem as coisas mais complexas, como eu falei, que é o meio que é eu impulsionar no Google, eu participar em eventos e campanhas publicitárias. A parte de estratégia de negócio, quando a gente fala de posicionamento de marca, ela está muito mais ligado a qual que é a dor que eu vou resolver daquele cliente? Qual que é a proposta de valor que eu vou entregar para ele? Qual que é o meu público-alvo, que foi o último item que a gente falou? Como que eu quero ser lembrado? Então, a união dessas duas coisas, o resultado vai ser a percepção que o cliente tem da gente. E que a gente fala lá, muitas vezes na parte de marketing e de administração, que é a questão do top of the mind. Tipo, se o cliente lembrar de seguros, ele tem que lembrar da minha marca. Só que isso é muito difícil de ser conquistado, chegar nesse nível, mas tem um esforço para chegar lá. E isso parte muito da empresa. Então, assim, fazendo uma dinâmica e dando alguns exemplos, que eu acho que fica fácil para todo mundo entender, vou dar 3 exemplos de posicionamento de marca. Trazendo aqui para o segmento de corretores de seguros. Então, vamos dizer que um corretor fala que quer navegar em mar aberto. E vou posicionar a minha corretora da seguinte maneira. Sou uma corretora que atende todas as pessoas físicas, todas as pessoas jurídicas do Brasil inteiro. Isso é uma decisão que eu tenho que tomar. Só que eu tenho pessoas físicas, 210 milhões de pessoas, empresas, 20 milhões, Brasil inteiro, várias culturas. Se eu sou uma corretora pequena, qual que é o esforço que eu vou ter que fazer para ser lembrado por todas as pessoas? Qual que é o esforço de portfólio que eu vou ter que ter para entender todos os produtos que as seguradoras vendem para mais de 50 produtos que tem entre massificado e corporativo? Qual que é a estrutura que eu vou ter que ter para atender todo esse tipo de cliente? Qual que é o esforço em marketing que eu vou ter que fazer para ser lembrado por todo esse público? Então, esse é um ponto. Mas se quiser seguir esse caminho, tá tudo certo, mas tem que saber que... Tem que ter orçamento para isso e coragem. Mas tem que ter um esforço para chegar nesse nível. O segundo posicionamento seria assim, eu sou uma empresa, uma corretora de seguros, especializada em seguros corporativos, que atua em Santa Catarina com empresas até 10 milhões de reais. Bom, eu já tirei os massificados da lista, não trabalho com esses produtos. Então, eu tenho seguros corporativos que têm entre 15 a 20 produtos. Mas eu defini um estado e um target de empresas. O speech de vendas do time comercial, quando vai fazer uma abordagem, já sabe que é para empresas basicamente de Santa Catarina, porque se especializou naquela região e até 10 milhões. Se no meu processo de vendas vem uma empresa de 1 bi de faturamento, eu tenho que renunciar a essa empresa porque o meu foco é até 10 milhões, porque as seguradoras que eu tenho, o portfólio é até 10 milhões, mais focado para comércio e serviço, algumas pequenas indústrias e etc. Minha estrutura comercial está dedicada para isso. Quando eu vou no meu site, eu falo que atendo empresas catarinenses, PMEs, então o meu posicionamento foi para isso. Eu fiz renúncias, talvez eu vou abrir mão de empresas grandes. Talvez já tem corretores atuando fortemente nisso, mas isso é uma escolha e a empresa tem que fazer essa escolha. E uma terceira opção seria eu nichar um pouco mais, para ser visto como especialista, né? Então, eu falar, eu sou uma corretora especializada em seguros de transporte para pequenas e médias transportadoras da região sudeste. Então, toda a minha comunicação vai ser para transporte. Minha apresentação institucional, meu site, meus anúncios. Eu vou nichar num determinado segmento, determinado público. Posso nichar também com tipos de mercadorias que as transportadoras utilizam, regiões, etc, etc. Quando o cliente entra no meu site,
ele já vai... Se ele tem a necessidade de comprar Criar um serviço, identificação, ele né? já identifica na hora que eu sou um especialista, porque toda a minha comunicação, meu posicionamento é ligado para aquilo. Então, quanto mais abrangente mais difícil as pessoas perceberem que eu sou especialista em algo ou que eu sei sobre alguma coisa. Quanto mais detalhado eu for dentro do meu posicionamento, a chance daquela pessoa que entrar no meu site, ela vai se identificar. Mas pode ser que entre uma empresa, uma siderúrgica, e entra lá, quer contratar um seguro empresarial, entra no meu site de seguro de transporte. Beleza, foi uma renúncia que eu fiz de não focar naquele segmento. Mas como eu falei, volta ao início. Na vida são escolhas e renúncias, né, Anderson? Eu vejo, por aqui no Seguros na Prática, na conferência, no próprio podcast, a gente já teve muitos corretores que passaram por aqui com cases de sucesso em especialização. Nesse terceiro nível aí que você falou de nicho, né? Seguro para médicos, e aí começou a atender médico, clínicas, e dali derivou outros produtos para aquele mesmo público-alvo, né? Ele acabou crescendo assim. A gente tem de transporte uma corretora bastante conhecida aí nas mídias sociais, a Maria do Seguro. Ela também é alguém que se comunica muito bem, né, com o público. Até os trejeitos ali. Maria Fernanda é um fenômeno aí da... Maria Fernanda Coronel. Já conheço ela, já trabalhamos juntos. A gente percebe ela muito é um case muito bacana da região sul do Brasil. Muito bacana, voltado para o transportador. Recentemente eu tenho acompanhado o Anderson, que é da New A Seguros. Ele trabalha com seguro de automóvel, mas ele consegue criar uma comunicação, grava uns vídeos muito bacanas. Segue aí, se você quiser fazer um trabalho no Instagram, né, para corretora, segue esse perfil aí da New A Seguros. E ele consegue criar uma identificação muito grande com o público dele, de seguro de automóvel, mas ele tem uma identificação, ele atende uma cidade lá do Nordeste, então tem toda uma identificação na forma de falar e tudo mais, e ele consegue reter essa audiência, provavelmente gerar cotações, a partir dali gerar demanda, né, a partir daquilo. E eu não diria que não é nem mais fácil nichar, né? Você nichar e conseguir ser percebido pelo seu cliente. Não é mais fácil, né? Eu não vou usar essa palavra, mas o esforço é menor, porque você acaba concentrando vamos dizer assim, sua munição, né? Seu orçamento num canal específico que vai falar com aquele público. Você não precisa em todos os eventos, por exemplo, se você está prospectando cliente, né? Você não precisa em todos os eventos, feiras de negócios. Você vai na feira de negócio dos transportadores, né? Das transportadoras de carga. Se você trabalha com médico, você vai no congresso, no seminário dos médicos, porque é ali que vai ter o teu público. Então, você consegue concentrar o seu esforço num canal que já vai falar com aquele público. E é um aprendizado que a gente tira também no marketing digital. A gente já atendeu muitos corretores de seguros que queriam ir para o digital e, bom, qual tipo de cliente você quer atender ou que tipo de demanda você quer gerar? Como você falou, qualquer um que vier tá ótimo, tá bom. Qual o teu orçamento? Esse orçamento, infelizmente, é limitado. Não dá para gerar lead de automóvel, de seguro de vida, de seguro empresarial, de RC e por aí vai. Então, dependendo do orçamento, a gente falava, escolhe um tipo de seguro ou um tipo de tema ali de público-alvo para a gente... E uma região do Brasil também, né? Porque se ia deixar o Brasil inteiro... E aí, dependendo do porte da empresa. Então, ainda tem isso. Então, escolhe aí um público-alvo e um produto para a gente falar sobre esse produto para esse público-alvo em específico. Ou para investir em mídia paga, em anúncios para esse público específico, nessa região específica, porque o teu orçamento não comporta tudo isso. Então, você ter um público-alvo definido, como a gente já falou ali, te ajuda no posicionamento e torna muito mais, vou usar a palavra, mais fácil ou com menos esforço.